Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou aqui para dar continuidade aos nossos estudos, né? Continuando a falar de gestão e empreendedorismo, na realidade, voltado para esse conceito do empreendedorismo. Hoje é a nossa última aula mais específica dentro desse conceito, voltado à parte empreendedora. A partir das próximas aulas, o professor já vem com um conceito mais voltado para a gestão. Claro, vai ainda ter alguns conhecimentos voltados à área de empreendedorismo, mas aí a gente vai tratar um pouco mais de gestão, né, na realidade. Então, o tema da nossa aula de hoje é a continuação da última aula que a gente teve, né, sobre o panorama do empreendedorismo, uma nova realidade empreendedora, parte 2, correto? Semana passada nós iniciamos esse panorama do empreendedorismo no Brasil, no mundo em si, discutimos vários conceitos que envolvem esse processo, correto? E hoje a gente dá seguimento a esses conteúdos que é de extrema importância para finalizar essa forma específica do empreender, né? Do que é esse conhecimento transformado em sabedoria empreendedora. Como eu disse, nas próximas aulas a gente ainda vai falar de empreendedorismo, mas voltado para a gestão, né? Então, dentro dos nossos conceitos que nós estudamos semana passada, como está aqui na nossa tela, no nosso monitor, a gente falou dentro dessa realidade, retomamos o conceito do sentido do empreendedorismo para o ser humano, né? Desenvolvemos todo uma retrospectiva desse sentido, né? Essa intenção do que é o empreender para o indivíduo humano em si. Depois tratamos da nova realidade empreendedora, discutimos bastante o que é a nova realidade, como que está sendo vista o aspecto do empreendedorismo, né, dentro desse processo da realidade, né, não só falando de negócios, mas num contexto geral de criatividade, de raciocínio, do qual são conceitos que nós já desde o início das nossas aulas a gente já vem desenvolvendo esses assuntos, correto? Depois as características empreendedoras, que aí vem a parte do planejamento, o poder e a realização, né? Que está mais voltado aí esse poder voltado para a autoridade, né? De buscar uma conquista de respeito. Então foi muito interessante também essas características. E aí, dando continuidade, entramos na parte do empreendedorismo e sua segmentação, ou seja, dois conceitos que envolvem o ato de empreender, mas um voltado para o empreendedor, aquele que tem aquela ideia e busca criar ou inovar um processo, montando até mesmo um negócio, correto? E o intraempreendedor, que não deixa de ser um empreendedor, porém, ele é um colaborador de uma organização empresarial. Ele está envolvido ao ato de empreender, mas nas funções que ele desenvolve dentro da empresa, ele cria, ele inova. Claro, a empresa também tem que fazer com que esse empreendedor tenha essa liberdade de se tornar um intraempreendedor dentro da empresa, porque vai agregar o conhecimento que a empresa já tem, que é a ideia, a missão, as visões e os valores, junto com a liberdade do colaborador criar e ser aquela ferramenta intraempreendedora dentro da empresa e galgar o que os resultados, né, que foram propostos no planejamento estratégico da empresa, correto? E aí também falamos dos aspectos do empreendedor e do intraempreendedor e dessa nova realidade empreendedora voltada ou focada na humanização. E aí a questão era, a humanização dá resultado? E a gente veio com essa proposta, né, falando sobre isso, do qual a gente, dentro, né, dessa aula de hoje, a gente retoma esse conceito da humanização, né, focada aí nessa realidade empreendedora, fazendo uma espécie de revisão do que foi discutido na última aula, principalmente na parte final da última aula. Claro,
Como eu sempre falo, a gente sempre vai juntando aí as pecinhas do quebra-cabeça, né, dentro dessa metodologia em espiral, vamos entrando dentro do conhecimento e fazendo melhor, agregando muito conhecimento, transformando esse conhecimento em sabedoria. Então, os conceitos que a gente vai estudar ou já estudou, né, sempre eu estou dentro das aulas pincelando, relembrando vocês. Claro que em algum ponto um detalhe ou outro é um pouco mais específico do que já foi discutido e a gente dá aquele caminho para entrar no tema da aula que a gente está dando nesse dia, correto? Então, pessoal, aí a gente vem com o empreendedorismo no Brasil, né? E aonde a gente vai discutir a parte da visão empreendedora, a importância do empreendedorismo para a comunidade, o papel de uma comunidade empreendedora, o que é realmente essa comunidade empreendedora e o perfil desse empreendedor social que está voltado a essa parte de ser um ato de comunhão, correto? Né? Quando a gente está falando aqui do empreender em sociedade, não é como uma espécie de individual, mas pensar sempre num processo, né? Onde todos são beneficiados por esse ato de transformar o conhecimento em sabedoria empreendedora, correto? E para ir para o final da aula, a gente vai falar um pouquinho dos verdadeiros seres empreendedores que marcaram o mundo e principalmente o Brasil em si. Eu vou citar alguns estudiosos, algumas pessoas que realmente deixaram um legado, né, como empreendedor, né, e vocês vão perceber que vocês sabem quem são essas pessoas, mas talvez não olham como empreendedores, como devem olhar, e o professor vai trazer esse contexto para vocês, essa percepção também. E para finalizar, um conceito chamado empreendedorismo e seu profissional. A gente encerra a aula de hoje, fechando, né, esse quebra-cabeça de hoje aí, entrando nesse espiral do conhecimento, né, aonde a gente vem com o último ponto dessa parte do empreendedorismo um pouco mais específico, falando do que é esse empreendedor, né, e o seu profissional, correto? Então, pessoal, como eu disse para vocês, o primeiro slide nada mais é do que o último slide da semana passada, do qual a gente tratou para nós entrarmos no contexto da aula de hoje. Então, a partir desse momento, gente, eu convido a vocês que peguem o material de vocês, né, o que o professor já deixou lá no Google Sala de Aula para vocês, também, ou o caderno de vocês e anotem, façam aí uma resenha da nossa aula, porque eu tenho certeza que se você buscar ter esse entendimento, né, com certeza você vai ter muito aprendizado, porque a nossa aula está show de bola hoje, vai agregar muita coisa para você ou para vocês, né, desenvolver, como eu sempre falo, não só na área profissional, mas sim para a vida, né, que aí entra a parte pessoal e a profissional, correto? Então vamos lá. Então, esse slide que a gente estudou semana passada, ele falava bastante essa nova realidade empreendedora focado na humanização. Então, o que a humanização dá resultado? Foi isso que a gente encerrou, né, na última aula nossa. E aí eu vou relembrar vocês aqui. Segundo o conceito aqui, ó, a nova realidade empreendedora busca abrir os olhos das sociedades e do mundo corporativo. Então, sociedade é o quê? A gente pega as pessoas, né? Então, essa realidade empreendedora, o que ela vem? A gente já vem discutindo. Ela busca estimular a criatividade, o raciocínio, aquele conhecimento que o ser humano já tem e é aperfeiçoado para a ciência, correto? E isso passa para dentro das empresas, dentro da parte corporativa. Então, busca abrir essa visão, tá? De uma forma humana, não só pautada na área financeira, como muitos aí falam. E falam, isso é fato. Se você for buscar qualquer vídeo na internet em relação à parte de empreendedorismo, vocês vão ver muitas pessoas falando que o empreender ele é um ato somente de ganhar. E na realidade não é só isso. O ganhar faz parte do empreender, mas tem um processo por detrás
que está relacionado a essa parte humanizada, ou seja, tudo aquilo que a gente falou semana passada, daquelas características do planejamento, do poder voltado para a autoridade ali, onde você conquista respeito e realiza todo um processo, correto? Tanto como pessoa, como profissional, tanto na parte pessoal como dentro de uma área empresarial, entendeu? Então funciona desse jeito. Então quando fala buscar abrir os olhos da sociedade, né, e do mundo corporativo, é buscar uma visão, uma direção, que o ato de empreender ele é extremamente significativo para o ser humano. E o ser humano tem que ser esse significado do empreendedorismo. Olha que interessante isso. E aí vem, tendo a função de orientar e a valorização do fator de produção, que certamente foi o mais importante ao longo dos anos, mas que só agora começa a alcançar o seu lugar de destaque, que é o ser humano. Entendeu? Então, a busca dessa realidade empreendedora é a observação que o próprio empreendedor, o próprio ser humano em si, ele tem que entender que o que vai fazer com que ele melhore o seu desenvolvimento é o próprio ser humano. É ele acreditar que o ser humano tem o potencial de empreender, seja para montar um negócio, ou seja, os próprios empreendedores ali, intraempreendedores dentro do negócio, correto? E aí eu destaco muito bem aqui, não está destacada em negrito aqui, mas a função de orientar. Pessoal, vamos fazer um parênteses aqui para a gente entender o contexto da palavra. Eu não sei se vocês já perceberam, mas isso acontece muito em vídeos, em palestras, né? Muitas pessoas dando dicas, né? Passos. Olha, busca esse procedimento fazendo o passo a passo, as 10 melhores dicas para se empreender. Acredito que você já ouviu muito disso, correto? E essas dicas, pessoal, não estou falando que é errado a gente observar, filtrar a informação e aprender com aquilo. Só que eu tenho que ser claro, né, em uma coisa. Qual que é a diferença de orientação e de dicas, de passos? E eu vou dizer para vocês. Sabe qual que é a diferença? A orientação, ela estimula o ser humano a refletir naquilo que ele está sendo contextualizado ali e colocar o raciocínio dele, estimulando a criatividade dele a criar um método próprio para ele. Isso é ser orientado. Agora, quando você busca só meio de dicas, de passos, como muito se fala, infelizmente, você é voltado a pensar somente de uma forma engessada. Você não quebra paradigmas. Por quê? Porque aquelas dicas são padrões. Entendeu? Ah, mas será que vai dar certo? Nem sempre, porque, como eu sempre falo, não existe receita certa para empreender, para fazer qualquer coisa. Ou melhor, desculpa, não existe receita pronta. Não tem. Entendeu? Então eu tenho que buscar nas orientações, nos conceitos, e aí entrando dentro desse processo do empreendedorismo na área humanização, e criar um método para desenvolver isso. E quando eu faço isso, eu coloco aquilo que a gente já falou. Eu estimulo o meu raciocínio a ser criativo. Olha a diferença. Por quê? Porque eu vou refletir, eu vou pensar. Mas isso, pessoal, dá trabalho. E as pessoas, elas querem dicas. Por quê? Porque está tudo pronto. E se o fulano lá fez, então vai dar certo. Nem sempre é isso que acontece. Vocês podem perceber. Entendeu? Por quê? Porque aquilo ali foi criado dentro de um padrão, mas pode ser que para você ou para algumas pessoas não dê certo. Por quê? Porque você tem que usar aquilo de uma forma orientadora para refletir e você criar, estimulando o seu raciocínio, o seu próprio método. Aí eu tenho certeza que você vai conquistar as coisas utilizando os conceitos. Por quê? Porque você está entendendo para aprender e compreender todo um processo. Entendeu? Então, olha, você viu a diferença? É muito diferente, gente. Infelizmente, a gente encontra muitos padrões e engessa as pessoas. E aí, se não dá certo, as pessoas se frustram.
correto? Porque, como eu já disse, a nossa geração de hoje, né, e eu não estou falando de crianças e adolescentes, estou falando num contexto geral, a geração de hoje ela é extremamente desistente, por mais que se fala em equilíbrio emocional, em resiliência e tal, mas é frustrada. E frustrada num ponto não de você se frustrar com algo que faça te refletir para ser melhor, mas frustrada num ponto que você vire um fracassado. Nossa, professor, que palavra forte. É verdade. E a gente tem que pensar diferente. E como que a gente pensa diferente? Quando a gente entende, aprende e compreende. Correto? Vamos lá, continuando. É verdade que não é de hoje que acompanha-se variados estudos e iniciativas ressaltando algo que já deveria ser óbvio. O que é isso, esse óbvio? A importância da sociedade e das organizações manterem o ser humano como fator mais importante em seus negócios, colocando-o no centro de tudo o que fazem e produzem. Veja só, não é o robô, não é a tecnologia, não é o dinheiro, não é os materiais, é o ser humano, é o recurso humano que deve ser, né, colocado como um fator primordial dentro das organizações no ato de empreender, analisando essa humanização. Professor, mas é muito difícil lidar com o ser humano, é complicado isso. Sim, concordo, mas você tem toda a capacidade em cima lá das competências, das habilidades de instruir esse ser humano, correto? E se tornar um ser humano capaz de desenvolver, né, e entender que o próprio ser humano ele não pode ser dependente do dinheiro, ele não pode ser dependente das tecnologias, dos bens materiais. Ele tem que conduzir esse processo, gerindo, e aí sim ele vai transformar aquilo que ele tem de melhor, ou seja, o conhecimento dele em sabedoria empreendedora, gerindo todo esse processo. É isso que a cada aula a gente debate, né? Dentro desses assuntos que o professor traz para vocês. Comecem a refletir, pessoal. Voltando, para finalizar esse conceito e a gente entrar mesmo dentro do assunto da aula de hoje. Não que esse não seja, mas a gente está dando uma introdução no processo, certo? Então vamos lá. Embora a humanização trate-se de um conceito nem tão novo assim, né, falando que a humanização não é nova, isso já é de muitos anos, talvez não é aplicado como deveria ser, né? Porém, só agora, dentro da perspectiva da nova realidade empreendedora, vem à tona a revelação que é por meio do trabalho humanizado que as organizações conseguirão obter o tão sonhado diferencial em suas atividades. Ou seja, está falando que por mais que hoje a gente é cheio, bombardeado de tecnologias, é o ser humano que vai fazer com que se desenvolva todo esse processo. E ele se utilize dos outros aspectos que envolve esse ato de empreender como ferramenta. Por quê? Porque tudo tem que ser voltado à parte da humanização. Certo? Vamos lá. Se por muito tempo os aspectos mais nobres da humanização foram deixados de lado, agora um novo modo de enxergar o capitalismo, né? Porque é importante ter capitalismo? Sim, porque gera economia, mas tem que ser equilibrado, gerido, certo? Ó, de modo de enxergar o capitalismo tem mostrado que não há outra saída, ou seja, é por meio da da atenção a todas as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, a cadeia produtiva que as empresas prosperarão. O que está falando? Que só vai gerar economia e as organizações, as ideias vão ser colocadas em prática se tiver um aspecto humano. E aí a humanização realmente dá resultado. Quando é bem conduzida, melhor dizendo, gerida de forma empreendedora. Entendeu? Então por isso que o professor colocou esse conceito, para a gente refletir. Ah, professor, mas eu não tenho empresa. Não importa, você vai ser um técnico de segurança do trabalho. E vai lidar com pessoas, e vai ter que conduzir os aspectos que conduzem o seu trabalho de forma empreendedora e humanizada. Professor, mas eu não sou o dono da empresa para fazer isso, mas você pode conduzir o seu trabalho, nas suas funções. Essa é a metodologia
orientadora para se criar e raciocinar, estimulando esse processo das competências, das habilidades que o ser humano tem, de forma humanizada. Isso vai trazer resultado. Vamos continuar aqui. Visão empreendedora. Então, empreendedorismo no Brasil. O que seria isso, né? Dando continuidade nesse processo da humanização. Primeira coisa, a visão empreendedora está ligada ao quê? Dentro de um conceito simples e objetivo, é um dos 5 sentidos que permite os seres vivos, dotados de conhecimentos, aprimorarem a percepção de mundo. Então, visão, pessoal, é algo que você busca aperfeiçoar o seu conhecimento, transformando-o em sabedoria, para tomar melhores decisões, tendo uma visão ampla de mundo. Lembra daquele desenho? Não sei se vocês vão lembrar, mas passava muitos anos, né, no final da década de 80, 90, até mesmo 2000 ali, chamado Thundercats, né? Thundercats, que tinha lá, o líder deles era o Lion, e aí ele tinha uma espada que se chamava Espada Justiceira, e ele sempre falava: Espada Justiceira, me dê a visão além do alcance. Por quê? Porque visão é isso, é você olhar além do alcance, de uma forma que você entenda, aprenda e compreenda para tomar uma decisão melhor, aperfeiçoando sempre o seu conhecimento, ou seja, gerindo esse processo, transformando ele em sabedoria empreendedora. Isso vai estimular o seu raciocínio, a sua criatividade, vai fazer com que as suas habilidades se aflorem melhor nesse ato de empreender e gerem competências. Ó, como a gente está falando de tudo que a gente já estudou, correto? Por isso que eu falo, as aulas são sequências, pessoal. É importante estar assistindo todas as aulas. Não para fazer prova somente, não, mas é para refletir e se tornar, aperfeiçoar esse conhecimento que vocês têm, esse potencial que vocês têm, para desenvolver uma melhor sociedade nesse ato de empreender, usando essa humanização. Correto? Vamos continuar. O empreendedorismo é essencial para a geração de riquezas dentro de um país. Fato. A gente já viu esse conceito. Correto? A gente está entrando novamente nele. Promovendo o crescimento econômico e melhorando as condições de vida da população. Sim, quando é gerido, quando é estimulado a criar essas competências para tomar essas decisões. Ou seja, é desenvolver a evolução do saber, transformando o conhecimento em sabedoria. Empreendedor. Para realizar visões inimagináveis. Algo que você nem imaginou, mas você vai buscar imaginar para realizar. Buscando constantemente novas ideias e criando alternativas que solucionam problemas para o bem da sociedade. Olha o lado humano. Professor, mas e o dinheiro? Vai vir com esse processo de humanização. Você não vai ter que dar nada para ninguém, mas você vai ter que fazer algo que dá sentido, não só para você, mas para todos. Isso é forte, hein? Aí vem, pelo qual sempre trabalhe com muita perseverança, ousadia e principalmente humildade. Olha que pilares que conduzem essa gestão empreendedora. E aí, lembra que no início da aula eu falei que a nossa geração, no contexto geral, ela é uma geração de desistência. Por quê? Porque ela não tem perseverança, porque a ousadia é só voltada a interesses individuais. E cadê a humildade? Não existe, pessoal. Por quê? Isso são valores. Entendeu? Humildade é valor. E se eu tenho uma educação falha, um país que tem muitas pessoas que se dizem empreendedores, mas são péssimas pessoas, né, que não podem se levar como exemplo, mas sim como um mau exemplo, e as pessoas seguem como exemplo, o que vai acontecer? Ninguém vai ter humildade. Nem o rico, nem o pobre, nem o miserável vai ter humildade. Não vai ter ousadia, não vai ter perseverança. Então vai se tornar uma sociedade desistente. E uma sociedade desistente, pessoal, ela chega a ponto de fracassar. E fracassar é uma palavra muito forte. Eu já ouvi muitas pessoas falando que o empreendedor tem que quebrar, tem que fracassar para ele se desenvolver. Não. Ele tem que buscar conhecimento para ele aprender, para ele falhar menos, para ele pensar primeiro e agir depois, para ele aprender a errar menos. É isso.
Entendeu? Não é que ele tem que errar e aprender com os erros, não, ele tem que aprender a errar menos. E como que ele faz isso? A partir do momento que ele busca conhecimento, ele busca ter essa perseverança, essa ousadia, né? E essa humildade, ou seja, que está dentro do aspecto de visão empreendedora. E às vezes a gente está um pouco longe disso, porque a nossa sociedade não mostra isso para nós. Né? Ah, é muito difícil. Mas o que é fácil? Entendeu? Então o empreendedor é aquele que enfrenta a realidade de frente, dando uma visão além do alcance, pessoal. Tendo humildade. Correto? Vamos continuar os nossos slides. A importância do empreendedorismo para a comunidade. Primeiramente, não sei se eu já disse para vocês, mas vamos entender o que é comunidade e o que é sociedade. Claro que aqui a gente cita sociedade às vezes, mas com um aspecto de comunidade, pessoal. Deixe claro isso. Vamos lá. Primeiro, começo a falar para vocês. Na Bíblia, se a gente for fazer uma pesquisa na Bíblia, vocês vão ver que não existe a palavra sociedade. A não ser que as traduções de hoje, as pessoas tragam isso, mas com o conceito, como eu disse, como comunidade. Mas não existe o conceito de sociedade. A palavra, sabe por quê? Porque a palavra sociedade é diferente de comunidade. Está escrito na Bíblia, em todas as palavras da Bíblia, comunidade. Por quê? Porque comunidade é um ato de comunhão. Correto? E sociedade, infelizmente, dentro desse conceito individual que a gente vive hoje, é um ato de só pensar em você, que é o que a gente tem mais dentro das nossas sociedades, sejam as pessoas, sejam as empresas, e vira um ato de competir e não de cooperação, que é o que falta, que é o que o bom empreendedor ele vai fazer aquilo nas funções, empreender as ideias que ele tem dentro de um processo de cooperação, fazendo sentido isso. Não só para ele, mas para todos. Entendeu? Então essa importância do empreendedorismo da comunidade está ligado a isso. E aí eu venho com o conceito. Preste bem atenção nesse conceito. O processo no qual os empreendedores estabelecem como meta a articulação de ideias que vão ao encontro de oportunidades econômicas, assim, mobilizam recursos e materiais para produzir bens ou prestar serviços que reduzam problemas. Olha só. Reduzam problemas de ordem social ou ambiental, sem o interesse de gerar apenas riqueza pessoal. Olha só que interessante. O que está falando? Que o empreendedorismo, quando ele é voltado e gerido para a comunidade, as pessoas criam, desenvolvem, estimulam seus raciocínios, as suas habilidades, as competências para desenvolver algo e resolver problemas da sociedade dentro de um todo. Não pensando só na riqueza, mas sim pensando na humanização. Professor, mas o dinheiro vai ser conquistado através desse processo. Mas o que a gente vê hoje? Vê uma inversão de valores sempre. Por quê? Porque o que é falado do empreendedorismo para a comunidade? De forma social, de forma individual, pessoal. Onde eu tenho que empreender somente para ganhar dinheiro. Professor, mas está errado ganhar dinheiro? Não está. O que está errado é o que não explicam o que tem que fazer para ganhar esse dinheiro, para ter esse resultado. Entendeu? Eu tenho que transformar o meu conhecimento em sabedoria empreendedora. Como que eu vou fazer isso? Estudando, aperfeiçoando em cima dos conceitos, compreendendo isso. Entendeu? Então tem muitas pessoas que olham uma pessoa vendendo cachorro quente e ela nem sabe fazer um cachorro quente, mas ela viu que aquela pessoa está fazendo, ela vai lá e quer montar um igual. Por quê? Porque ela pensa que aquela pessoa está ganhando dinheiro. Talvez esteja ganhando dinheiro, mas talvez ela faz quantos anos que ela está trabalhando, entendendo todo um processo, gerindo aquilo como uma organização, se aperfeiçoando no conhecimento para ter resultado financeiro. Às vezes vai décadas, vai anos. E aí a pessoa olha e quer fazer da noite para o dia. Qual que é a tendência de dar certo? Mínima. Por quê? Porque ela não foi preparada para aquilo. Ela só está visualizando o resultado financeiro.
E ela tem que entender que o resultado financeiro vem por um processo que se chama gestão empreendedora, aonde tudo que a gente já discutiu até agora está envolvido nisso. E aí? Mas o que se estimulam? Monte porque você vai ganhar dinheiro. Poxa, mas não te ensinam o caminho, que é difícil, que é árduo. Vocês sabem disso, comecem a refletir, pessoal. Vamos lá, continuando. Qualquer pessoa em qualquer ramo que faz algo ou dirige uma organização com respeito, comprometimento, tá destacado, e que tenha interesse de gerar ideias inovadoras e riqueza humana para o meio social. Então, a importância do empreendedorismo para a comunidade é ter esse respeito, esse comprometimento, que são o quê? Valores. Mas como está a nossa sociedade hoje? Ela vive dentro desse ato de comunidade? Não. Por quê? Porque quase não existe valores. Porque as famílias não educam seus filhos para ter valores e desenvolver isso, deixando um bom exemplo para quem está vindo. Isso não acontece. Não está acontecendo. Mas são todas as pessoas? Não são todas as pessoas. Mas existe hoje, infelizmente, pessoal, uma minoria que faz o processo como deve ser, de forma humana, educativa e gerida. Entendeu? A grande maioria hoje está viciada somente em pensar nos seus interesses individuais, que se tornam aspectos políticos. Porque seguem os exemplos do que destrói o nosso conhecimento no nosso país e talvez no mundo. A política, de forma política e não de forma gestora. Porque quando eu faço isso, eu não empreendo. Eu penso que empreendo. Como eu penso que aprendo. Porque eu não estou entendendo. Eu se torno, como eu já falei para vocês, um analfabeto funcional. E não é isso que a gente tem que ser. Por quê? Porque se nós estudamos, é para aperfeiçoar esse conhecimento, fazendo o quê? Transformando o nosso conhecimento em sabedoria empreendedora, gerindo esse processo, pessoal. Por isso que o professor vem com esses conceitos. Certo? Vamos lá, continuando. Espero que vocês estão entendendo, gostando das nossas aulas, porque tá show de bola, tem muita coisa ainda para frente aí, pessoal. O papel de uma comunidade empreendedora, qual é esse papel? O movimento empreendedor no Brasil é bastante relevante. Sim, isso acontece, principalmente porque temos aqui um elemento de grande destaque, se comparado a outros empreendedores no mundo, a criatividade, ou seja, a criatividade brasileira, ela é esplêndida, mas ela tem que ser preparada. Ô professor, como isso? As pessoas têm que ser orientadas, lembra? Instruídas. Não são. E aí, aquele potencial, aquele estímulo de criatividade, aquelas habilidades que o brasileiro tem, se tornam somente individuais, competitivas, onde ele só vê ele não vê um todo. Correto? Mas criatividade, pessoal, o brasileiro tem de monte. Sabe por quê? Porque ele vive no Brasil. E não é fácil. Para viver no nosso país e sobreviver no nosso país, você tem que ser empreendedor todo dia. Entendeu? Veja só, temos que ter criatividade. Vamos lá. Nossa população é muito criativa no que diz respeito a desenvolver soluções inusitadas para superar momentos críticos. Fato! Olha o que a gente está vivendo. E as pessoas que entendem o processo e aprendem a gerar, fazer essa gestão desse conhecimento empreendedor, se tornam mesmo mais empreendedores e criativos. Provavelmente devido ao nosso histórico de crises. Então, lembra que lá na primeira aula que eu falei da quebra de paradigmas, que estavam falando do novo normal e tal? Pessoal, a pandemia é só mais uma crise em cima de uma crise que a gente estava vivendo no Brasil. Porque no nosso país, o aspecto político e econômico do nosso país sempre foi em cima de crises. Porque causam isso. E a pandemia, ela só infelizmente fez com que isso se tornasse maior ainda. Então, quando se fala que a nossa população é muito criativa, é por quê? Porque sempre nós vivemos
criando, empreendendo em cima de crises. Mas, de um tempo para cá, as instruções, ou quase sempre foi assim, mas agora, mais do que nunca, as instruções estão sendo péssimas, aonde as pessoas só estão pensando no seu umbigo e não podem, porque o empreender é um ato que tem que dar significância não só para aquela pessoa que tem a ideia e empreende, mas para um todo, gente. E daqui a pouco você vai ver exemplos de pessoas, e você vai refletir nisso, dessas pessoas que pensavam não só neles, mas pensavam num todo. Por quê? Porque era o papel do empreendedor na comunidade. Correto? Vamos continuar aqui. Inclusive, talvez seja a nossa criatividade o fator que mais influencie para o fato de o Brasil hoje ser um dos países que tenha um maior número de pessoas que queiram e precisam empreender no mundo. Fato. Até ontem eu estava vendo uma reportagem que com a pandemia muitas pessoas se tornaram microempreendedoras, ou seja, montaram negócio. Agora, quantas dessas pessoas vão conseguir sobreviver? Aí é o outro ponto da pesquisa que não é falado. Não basta você ter um número de microempreendedores, pessoas que estão montando negócio, mas essas pessoas estão sendo preparadas. Por quê? Porque eles estão empreendendo no momento de crise, né? E por necessidade e não por oportunidade. Ah, professor, mas toda crise gera uma oportunidade. Sim, só que se eu não for preparado, não buscar conhecimento e gerir esse conhecimento, o que vai acontecer? Eu vou quebrar. Eu não vou conseguir empreender. Aí vai vir aquelas estatísticas falando assim, aqueles vídeos, aquelas pessoas, né, chamados gurus de empreendedorismo, estudiosos, cientistas, né, sei lá, vão falar assim: ah, mas o empreendedorismo ele tem que quebrar para ele ganhar dinheiro. Ah, ele tem que aprender com os erros. Ah, ele tem que falhar. Gente, para. Não é assim que funciona. Perfeito o ser humano não é. Só que eu não posso fazer algo, errar sempre, pensando que eu estou aprendendo. Entendeu? Não é assim. Porque se eu estou errando sempre, buscando aprender, eu não estou entendendo o processo. Então eu não estou aprendendo nada. E muitas pessoas estão instruindo, melhor, não são instrução, estão dando dicas em cima disso, padronizando isso. Não pode. Eu tenho que entender o conceito. Por quê? Porque nós somos criativos, mas eu tenho que, se eu preciso empreender num momento de crise por necessidade, meto o pau, mas não esquece que você tem que buscar conhecimento. Você tem que se aperfeiçoar conforme você vai se desenvolvendo. Se não, vai chegar uma hora que vai fazer falta isso e vai dar problema, porque as coisas mudam. Porque pode vir outra crise. E aí, se você não estiver preparado, gerir esse processo, aí é o momento que você vai quebrar. E aí eu não estou falando só empresa, mas também como colaborador, como intraempreendedor. É no contexto geral. Reflitam nisso. Entretanto, ainda que a quantidade de potenciais empreendedores seja expressiva, ainda não temos uma comunidade empreendedora muito fortalecida. Sabe por quê? Porque o que é feito no Brasil, infelizmente, é sempre pensando somente em si mesmo. Entendeu? E tem que fazer um aspecto com todo. Tudo que a gente falou é uma conquista. É ser empreendedor a cada dia, se aperfeiçoando, entendendo, estimulando, criando, estimulando as nossas habilidades, as competências, mas de forma gestora. E aí sim, transformo a minha sabedoria, ou melhor, o meu conhecimento em sabedoria empreendedora, gerindo o processo. Por isso que a gente ainda está muito longe de muitos países. Talvez países que são menos desenvolvidos do que a gente, mas a forma de pensar é um pouco diferente. Certo? Continuando, perfil do empreendedor social. Indivíduos que preservam os valores humanos em suas atitudes empreendedoras, fato. Então, o empreendedor social é aquele que vai preservar o quê? Os valores, a honestidade, a humildade, a perseverança, tudo que envolve a parte de humanização para conquistar resultados, sim, financeiros, mas fazendo esse processo. Outro ponto, são indivíduos persistentes que buscam estimular pessoas a terem ideias inovadoras e tomarem decisões embasadas nos valores humanos.
é aquele que quer ser exemplo e ele mostra que ele deixa um legado. Entendeu? Não como a sociedade está mostrando aí. Pessoas que legado deixam. Imagine só, gente, olha o que aconteceu essa semana, vocês viram isso. Um senhor que é senador da República Brasileira encontrar com 30 mil reais, isso é mais um, né? Porque já teve vários, na cueca. Entendeu? Poxa, ele é uma autoridade, pessoal. Ele foi colocado lá para fazer o quê? Para gerir. E olha o que ele faz. Que vergonha. Entendeu? Que exemplo que ele está dando para a sociedade? Empreender? Nenhum. Entendeu? Que legado é esse? Que valor? Não tem valor nenhum uma pessoa dessa, gente. Isso é uma vergonha. E tem muitos que continuam seguindo pessoas assim. Esse é um que eu estou citando, mas tem um punhado. Vocês sabem disso. Vamos refletir. Entendeu? Por quê? Porque eu não posso ver esse tipo de pessoa. Não estou falando só por isso, estou falando outras pessoas que fazem isso de forma desonesta. Estimulam pessoas a ser assim. É o que está acontecendo na nossa sociedade. E aí eu não estou falando somente de rico, eu estou falando de rico, pobre, miserável, todas as classes sociais. É estimulado a pensar assim. E é diferente, o perfil do empreendedor é aquele que deixa algo de valor, legado para o outro. Vocês vão ver nos exemplos que eu vou dar daqui a pouco. Pessoas empreendedoras que, por meio de suas atitudes corretas, estimulam outras pessoas a serem cooperadoras e conquistarem bens materiais e financeiros por meio da meritocracia. Perfeito? Pessoal, por meio de mérito, para isso eu tenho que buscar conhecimento, transformar ele em sabedoria empreendedora. Ou seja, pelas suas atitudes sociais empreendedoras. Olha só. Olha que conceito lindo. Falou em competitividade somente? Não. Falou em cooperação. Então eu desenvolvo algo nas minhas atividades para gerar significado para o outro também, deixando exemplo para o outro, estimulando o outro a ser exemplo. Isso é o ato de empreender, pessoal. E aí, eu venho para vocês com os verdadeiros empreendedores. Alguns aqui que o professor estuda e gosta e quer referenciar para vocês. Talvez vocês não concordem, mas observem a ideia. Observem o que essas pessoas fizeram de bom para a humanidade. Vocês vão ver. Antes disso, olha o conceito. O que são esses verdadeiros empreendedores que marcaram o mundo? Primeiro, é aquele que resolve assumir o risco de iniciar, desenvolver e finalizar algo. Então tem que ter começo, meio e fim. Ou seja, é um indivíduo que imagina, desenvolve e realiza o que imaginou. Que tem foco. Não essas pessoas que falam que tem foco e ficam atrás de coisas erradas, entendeu? Em todos os aspectos para se beneficiar e prejudicar outras pessoas. O ato de empreender não é isso. Olha só, e aí a gente vem aqui com o primeiro empreendedor que eu acho que, né, fora Deus, um empreendedor humano aqui que foi marcado e na parte bíblica, se você ler a Bíblia, essa pessoa foi extrema inteligência, né? Sem ter uma inteligência científica. Noé, ele fez algo que Deus capacitou. Ah, mas Deus dica? Não. Deus fez ele compreender, entender e aprender na prática para ele construir naquele momento, e talvez hoje ainda, o maior navio que já teve. Sem tecnologia nenhuma, pessoal. Ele teve que criar a tecnologia dele. Olha que ato de empreender. Ah, mas ele fez sozinho? Não. Pessoas acreditaram na ideia dele e ajudou. Mas foram poucas, porque muitos não acreditavam. E infelizmente, na grande parte dessas pessoas que marcam uma história de forma empreendedora, que utilizam do seu conhecimento transformando em sabedoria empreendedora, as pessoas não acreditam no potencial que ele possa ter, na ideia. Noé foi um dos maiores empreendedores que teve nesse mundo. A gente tem que reconhecer isso. Muito mais à frente lá, nascido em 1873 a 1932, Alberto Santos Dumont, brasileiro. O empreendedor brasileiro voador. Muitos se falam que outras pessoas criaram o avião. Não.
Foi essa pessoa aí. Foi esse senhor aqui que criou o avião. Brasileiro, criativo. Mas sabe, ele criou para o bem da humanidade. E ele morreu em 1932, por quê? Porque ele viu a invenção dele sendo aperfeiçoada e sendo utilizada para quem? Para atos de guerra, para matar pessoas. E ele entrou em depressão e ele ficou triste com isso. E ele não só criou o avião, ele criou outras coisas também, outras invenções. Mas ele nunca foi valorizado no nosso país. Simplesmente, por quê? Porque ele era um cara que desenvolvia algo para a humanidade. Infelizmente, né? Olha, e até hoje não é nem reconhecido muito pelo nosso país. Infelizmente. Às vezes, se você perguntar para um adolescente hoje, ele nem sabe quem é Alberto Santos Dumont. Deveria saber, né? Porque é um exemplo de empreendedor. Outro, olha só, um empreendedor que com humor educou. Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves, sensacional, entendeu? Talvez você não goste do Chaves, você não goste, né, dos episódios, mas você tem que concordar comigo que a criatividade que esse senhor aí, ele teve, foi brilhante. Por quê? Porque ele era uma pessoa que ele não precisava fazer um humor voltado em prostituição, em droga, em apologia e sexo. Ele não fazia isso para fazer os outros dar risada. Ele fazia situações que acontecem no cotidiano da vida nossa. Então isso faz com que a gente, né, fosse educado por isso. Lindo, maravilhoso, né? Ideias brilhantes. E não só ele, todo o elenco aqui, que eram os intraempreendedores dele. Todos faziam parte desse processo. Então também são pessoas que marcaram, né? Talvez agora no Brasil, porque parou de passar, a gente não tem mais essa ideia, mas esse ficou marcado. Não só aqui no Brasil, porque ele não era brasileiro, ele era mexicano, mas no mundo, pessoal, no mundo. Correto? Felizmente se foi, claro, ficou de idade e se foi em 2014, mas deixou um legado. Outro aqui que a gente, talvez você não conheça, mas um professor, tem até um filme chamado Mente Brilhante, né? Professor John Forbes Nash, um matemático que ganhou um prêmio Nobel, acho que em 1994, porque ele revolucionou a matemática administrativa gerencial. Extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Ficou esquizofrênico de tanto estudar, mas venceu a esquizofrenia dele, de tanta inteligência que essa pessoa é. Se você não assistiu esse filme, assista com uma outra perspectiva. Mente Brilhante. John Forbes Nash. É sensacional, é muito lindo, muito educativo, cheio de ideias. Você vai ver como que esse ser humano é empreendedor, de raciocinar, né, de criar fórmulas voltadas ao desenvolver do conhecimento gerencial matemático. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, olha só, extremamente inteligente. Outro, Benjamin Salomon Carson, Dr. Ben, 1951 até a presente data. Ele é vivo ainda, né? Existe um filme dele, eu não vou recordar o nome, mas existe um filme muito bom dele, né? E é um cara que, sensacional, né? É um médico empreendedor que, por meio de seu estudo em neurociência e seu talento pautado em princípios religiosos, ou seja, na fé em Deus, foi e é capaz de executar milagres com a medicina. Deus capacita. Veja só, esse filme dele é muito show. Por quê? Porque ele era uma pessoa de origem humilde, que tinha problema de visão, usava óculos, era discriminado, entendeu? Mas, através da educação que a mãe dele deu, que era mãe solteira em si, criou ele nos aspectos religiosos,
estimulando ele a ler. Ele se formou em medicina e foi estudar neurociência. E ele fez, em 1980, o filme retrata isso, assista, uma cirurgia de separação de dois gêmeos, né, que eram siameses, né, se eu não me engano, estavam com a cabeça grudada. E ele criou o método, por quê? Porque ele buscou conhecimento, ele foi empreendedor ali no que ele fazia, porque ele viu a humanização ali, ele conseguiu separar. E até hoje ele é reconhecido por isso, e os meninos que hoje já são homens, né, já estão vivos ainda. Olha que lindo, pessoal. Entendeu? Mas tudo porque ele buscou conhecimento, como John Nash, como Noé, como Santos Dumont, como Roberto Gomes Bolanhos, como todos que eu estou falando para vocês. Entendeu? São seres empreendedores. Próximo, olha só. Esse é sensacional. Ayrton Senna, um empreendedor brasileiro campeão. Exemplo de persistência, de ousadia, de humildade. Por quê? Porque ele era um cara que ele deixava legado. Ele era competitivo, sim, extremamente, mas ao mesmo tempo ele era cooperativo. Por quê? Porque ele deixava um legado. Ele não gostava de perder, não, pessoal. Entendeu? Mas ele fazia algo para merecer aquilo. Olha as frases dele. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho força para ir além. Olha só. Olha nessa segunda frase aqui. O Brasil não precisa de mitos. O Brasil precisa de exemplos a serem seguidos. Exemplos de coragem, determinação, esperança. Precisamos acreditar que é possível vencer. É o nosso dever realizar. Veja só. Isso daqui é ato de inspiração empreendedora, pessoal. Ayrton Senna deixou um legado para nós. Sempre vai ser lembrado. Talvez um pouco menos hoje, porque não é estimulado a lembrar dele, mas deveria ser mais reconhecido. Né? Esse, sensacional. Talvez vocês não entendam, né? Como professor, busca entender, mas estudem a história desse personagem. Dr. Enéas Carneiro, um dos maiores cientistas e professores e doutores brasileiros. É sensacional o pensamento dele. Olha lá, um empreendedor que por meio de seu pensamento se tornou professor doutor, ensinando o sentido do conhecimento para a vida. Olha a frase dele, olha essa frase que ele escreveu. Cada ser humano é um universo em miniatura. Olha o exemplo de humildade. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. É assim que eu penso. Poxa, show de bola. Um cara desse era para ser reconhecido, olha, a todo momento pelo brasileiro. Estudioso, inteligente, né? Mas era tido como louco. Por quê? Porque ele era honesto, ele tinha credibilidade, tinha caráter. Olha a frase que... o cara para escrever uma frase dessa, gente, ele tem um grau a mais de conhecimento, pessoal. Ele transforma, sim, o conhecimento em sabedoria empreendedora. Por quê? Porque ele vê que ele tem que ser útil para as pessoas, de forma humilde, gente. É sem palavras, pessoal, é sem palavras. Ó, o próximo. Esse é o maior de todos. Jesus, né, um empreendedor que ensinou por meio de sua humildade pessoas a serem empreendedoras. Esse é o exemplo para todos os que eu falei. Todos. E para nós. Né? Jesus, ele servia para ser servido. Ele veio na Terra, pessoal, para aprender a ser ser humano sem precisar. Jesus. Especialmente empreendedor. Tem que falar. A gente tem que seguir. Só seguir. Exemplo como Jesus não existe no mundo.
Por quê? Porque ele foi o melhor empreendedor. E é até hoje, se você acredita nele. Eu acredito. E eu quero ser empreendedor como Jesus. Jesus Cristo, o eterno e melhor empreendedor do universo. Eu creio. Claro que aqui é uma foto, a gente não sabe como Jesus foi. Mas essa foto representa um ser extremamente empreendedor. E eu creio nesse ser humano. E eu aprendo, eu entendo a cada dia que esse ser humano deixou um legado e ele vai deixar e ele vai capacitar a gente sempre. Acredite. Certo? E aí eu venho para finalizar o profissional empreendedor, né? O profissional empreendedor é um ser humano insatisfeito. A indignidade humana que transforma o seu inconformismo em descobertas e propostas positivas para si mesmo e para outros. É aquele que é indignado. Ele é inconformado, mas indignado do que acontece de errado. É alguém que prefere seguir caminhos não percorridos, que define a partir do indefinido. Acredita que seus atos podem gerar consequências. Em suma, alguém que acredita que pode alterar o mundo, é protagonista e autor de si mesmo e principalmente da comunidade em que vive. Jesus foi assim. Os Enéas, Dr. Enéas, Roberto Gomes Bolanhos, Ayrton Senna, todos que eu citei aqui para vocês, né? Para finalizar, resumindo, com isso o empreendedorismo é formar o próprio ser humano em ser humano primeiro, por meio do inconformismo do raciocínio, transformando em criatividade, inovação e valores humanos, ou seja, profissionalismo empreendedor sendo reconhecido e utilizado para melhorar a humanidade. Estou falando de dinheiro, pessoal. A gente melhora a humanidade acreditando que a gente pode ser melhor sempre para a humanidade. Fato. Pergunta da atividade dessa semana. De acordo com o que foi estudado, com suas palavras, defina seu entendimento sobre visão empreendedora. Só isso que eu quero saber. Com a aula de hoje, se você assistir tudo, você vai perceber e vai responder isso aqui tirando de letra. Correto? Finalizamos essa parte do panorama do empreendedorismo. Espero que você tenha gostado das nossas aulas até esse momento, né, sobre empreendedorismo. Tem muito mais pela frente aí. A gente vai falar de gestão empreendedora daqui uns dias. A gente parece que vai voltar em sala de aula presencial. Isso vai ser muito bom. Então a gente vai fazer algum trabalhinho e vamos dar uma revisão no que foi feito para poder fazer uma avaliaçãozinha também e entrar na parte de gestão, que é nas próximas aulas. Correto? Finalizo com a frase de reflexão da semana. Muitos humanos têm conhecimento, mas poucos têm sabedoria, pois a humildade do verdadeiro ser empreendedor é o princípio de sua humana sabedoria. Reflitam em todos os conceitos e em todos esses seres que eu dei de exemplo a vocês. Correto? E reflita nessa frase, pensando neles. Você vai ser, né, vai estimular o seu ato de empreender, pessoal. Obrigado pela aula. Espero que tenham gostado. Eu aprendi muito, né, aqui. Espero que vocês também. Um abraço do professor Adriano e vamos ver aí se a gente volta na sala de aula para a gente se conhecer e poder aprender muito mais do nosso conhecimento. Mais uma vez, agradeço a oportunidade e mais um abraço do professor. Até a próxima aula. Obrigado!